Olá! Hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto que não é muito legal, mas que faz parte da vida, então se faz necessário nós conversarmos sobre isso. É o luto. Eu gostaria de falar com você sobre os estágios do luto. Mas antes de falar sobre os estágios do luto, eu quero te falar sobre o que é luto. Luto não é só quando você perde um ente querido, mas são todas as vezes que nós temos perdas significativas. Essas perdas podem ser a perda de um relacionamento, de um emprego, ou quando a pessoa recebe a notícia de um médico, do seu diagnóstico, do seu prognóstico, que ela está ali com uma doença letal e tem poucos dias de vida. Então ela começa a viver um estágio de luto da sua própria morte. O primeiro estágio de luto nós temos como a negação. É quando você ouve a notícia, mas não quer aceitar. Uma atitude meio que involuntária, que você simplesmente se nega a aceitar a realidade. Algumas pessoas costumam dizer: eu sei que eu estou sonhando, isso é um pesadelo, eu vou acordar e vai estar tudo normal. Outras pessoas que, quando recebem a notícia de um profissional da saúde, então ele começa a dizer, ele não quer conversar sobre o assunto, ele não recebe, ele diz: eu sei que isso não é verdade, o médico falou, mas eu não acredito, e ele se nega realmente àquela realidade. O segundo estágio é a raiva. Normalmente a pessoa fica muito chateada quando recebe essa notícia e às vezes ela fica com raiva do próprio profissional de saúde que lhe deu a notícia. Ou a pessoa, quando perde um ente querido, às vezes perde alguém muito significativo, com muito significado para ela, que pode ser um filho, o pai, a morte de um pai, a morte de um filho, então ela começa a ficar com raiva do próprio Criador. Começa a se sentir injustiçada: por que isso aconteceu logo comigo, né? E ela pode passar por esse estágio. O terceiro estágio seria a barganha ou a negociação, onde essa pessoa começa a negociar com o próprio Criador. Se eu tiver mais alguma chance, mais uma oportunidade, eu prometo que eu vou ser diferente, eu prometo que eu vou fazer tudo diferente, eu prometo que eu vou me alimentar melhor, vou fazer caminhadas, ou se você me der uma oportunidade de ter um novo filho, e assim ele vai fazendo negociações com o Criador. O terceiro estágio nós podemos chamar de depressão. Não é muito essa depressão que nós costumamos falar, de humor achatado, mas é uma depressão onde a pessoa meio que se isola, que ele fica num momento de pensativo, pensando sobre o que aconteceu, sobre aquela situação toda. E depois que ele passa por esse momento, já vem o último estágio, que é a aceitação. Essa aceitação não tem nada a ver com estar alegre, então agora ele começa a sentir alegria e aceitar. Não. Ele é uma aceitação que ele começa a perceber que de fato é realidade, que ele precisa aprender a lidar com isso, ele precisa aprender a conviver com isso. São esses 5 estágios. É de uma teoria de uma psiquiatra, da Elizabeth Kubler-Ross, mais ou menos essa pronúncia, e ele fala um pouco de mais ou menos todos os estágios que uma pessoa passa passa durante o luto, pelo menos um desses estágios. Não é necessariamente que nós vamos passar pelos 5. Às vezes a pessoa passa só 2, 3, só 4, ou pelo menos uma ela vai passar. Também não necessariamente vai passar nessa ordem que nós acabamos de falar. Pode passar de um e pular para outro, não ter a mesma ordem. E também não significa que vai ser tudo muito rápido ou vai ser muito demorado. Cada um tem o seu tempo. A grande verdade é que essas teorias tentam explicar o luto, mas só sabe mesmo quem passa por ele, né? Agora, uma coisa é certa: quando a gente compreende um pouco o que está acontecendo com a gente, de alguma forma isso nos ajuda. E o meu objetivo fazer esse vídeo é de alguma forma ajudar essas pessoas que têm perdido entes queridos e que estão passando por grandes lutas, que estão nesse processo de luto. Eu quero dizer para você que o processo de luto é algo que é natural e acontece com todos nós quando nós temos perdas significativas, né? E às vezes, para uns é mais demorado, para outros ele consegue lidar com a situação mais rápido. Alguns de fato vão precisar de um apoio técnico, de uma ajuda. Outros conseguem realmente lidar com essa situação, vai depender de cada um. Eu quero dizer para você que eu também já passei por esses processos de luto. Eu lembro quando eu tinha
13 anos de idade, eu perdi minha mãe. E eu penso que eu passei de início, eu acho que a maioria das pessoas tem esse primeiro estágio, que é a negação, sem querer lidar com a situação, com a realidade. E depois eu pulei realmente para aquele estágio da raiva. Ficava muito chateada, porque eu não tinha mãe, perder a mãe. E muito tempo passei por isso, acho que a adolescência inteira, com essa raiva de não aceitar isso, né? E chegar na aceitação durou há muito tempo. Também, aos 30 anos, eu perdi uma filha e foi muito complicado, porque eu acho que com a filha eu passei todos os estágios. Primeiro eu quis negar, depois fiquei com muita raiva, fiquei com raiva do Criador. E para mim era muito complicado aceitar que tinha raiva, eu não queria aceitar que tinha raiva, porque sou pastora evangélica, então para nós é meio que a gente tem que acreditar que é a vontade de Deus e pronto. Mas naquele momento eu não conseguia compreender essa vontade de Deus e ficava muito chateada com Deus, sim, ficava muito chateada com a vida. E foram muitos anos lidando com essa situação e lutando para passar. Eu louvo a Deus que só que eu perdi minha filha já vai completar 17 anos e hoje eu já tenho esse momento de aceitação. Quando a gente aceita uma perda dessa irreparável, não significa que nós substituímos esse espaço. Não significa que nós estamos felizes por isso, mas significa que nós aprendemos a lidar com isso. É como se nós tivéssemos elaborado essa situação, a ponto que isso não nos incomoda mais. Pelo contrário, algumas vezes do luto, muitas pessoas conseguem tirar momentos de reflexões sobre a vida, conseguem se transformar enquanto pessoas. Eu acredito que eu mudei muito após a morte da minha filha e mudei para uma versão bem melhorada. Acredito que sim. E isso tende a acontecer com muitas pessoas. O que eu quero falar com você sobre isso é que nem sempre precisa demorar tanto, precisa sofrer tanto. No sentido de não conseguir lidar com a situação. Às vezes a gente precisa sim de uma ajuda e às vezes a gente não quer aceitar a ajuda. Bom, você que está passando por isso e tiver pessoas que possam lhe ajudar, ou você que sentir vontade de procurar uma ajuda técnica, sabe de uma coisa? Se ajude, se permita ser ajudado. É muito bom nesse momento a gente ter uma ajuda sim, porque nós não somos preparados para lidar com a morte. Nós não estamos preparados para lidar com perdas irreparáveis e dizer que isso faz parte da vida, embora faça parte da vida, mas nós não estamos preparados para isso. Então você que está sofrendo muito, busque ajuda e permita ser ajudado pela sua família ou por um profissional da saúde. Se permita ser ajudado. E quero dizer ainda para você, que a morte, infelizmente, faz parte da vida. E quando nós temos essas perdas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no caso, como eu tive 2 perdas irreparáveis, que foi a morte da minha mãe aos 13 anos, que eu ainda era muito criança e dependia muito dessa minha mãe, e quando perdi a minha filha, minha única filha mulher, então eu começo a perceber que a morte é algo muito próximo de nós. E quando a gente começa a ter essa consciência que a morte é muito próxima de nós, a gente nunca sabe que pode ser o próximo, inclusive pode ser eu. Isso me faz refletir então que nós precisamos estar preparados para a morte quando chegar a minha vez. E eu quero então concluir esse vídeo falando lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que diz que se nós morrermos em Cristo, nós também viveremos em Cristo. Eu acredito que a vida não é só isso, pós-morte tem muito mais para nós, tem muito mais para você. Então, fica com Deus, fica com Cristo, porque eu creio que um mundo melhor nos aguarda quando nós estamos em Cristo. Um abraço, Deus te abençoe.